Você que chegou um pouquinho depois, nós abrimos o culto lendo Provérbios, capítulo 16, né? É um texto muito rico, né? Que dá diversos conselhos, várias orientações para diversas áreas da nossa vida, né? Eu me prendi. Oi? Eu me prendi no texto aqui do versículo 18, que fala sobre a soberba, sobre a ruína, mas é um capítulo muito vasto que fala sobre outras coisas também, né? Eu gosto aqui de ler o versículo 3, que fala assim, eu estou lendo o capítulo 16 de Provérbios: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Interessante que ele fala sobre obra e pensamento, né? Obra, claro que não é aquela obra que você faz na sua casa de reforma. Obra é todo projeto que você pretende fazer, né? A obra é todo planejamento, todo projeto que você sonha. Poxa, eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma faculdade, eu vou me casar, eu quero abrir um negócio, eu quero expandir os negócios que eu já tenho. Quando a gente entrega tudo isso nas mãos do Senhor, por quê? Nós que confiamos em Deus, nós que cremos em Deus, nós temos por hábito, né, tudo que nós vamos fazer, nós entregamos ao Senhor. Nós oramos, nós pedimos orientação a Deus. Isso é o que a Bíblia nos ensina. E muitas vezes, quando nós não fazemos isso, mesmo com coisas simples, né, nós estamos correndo um sério risco de fracassar. Porque Deus, ele não é simplesmente, ele não é só o nosso Senhor. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, Ele nos ajuda. Então tudo que nós fazemos, se nós pedimos a orientação, o conselho de Deus, Deus ele vai nos orientar. Sobre qualquer negócio que você fizer, poxa Deus, eu quero fazer uma sociedade com fulano de tal, será que vai ser bênção? Será que vai me abençoar? Senhor, eu estou pretendendo fazer uma viagem, vai chegar a época aí de férias, eu quero fazer uma viagem, é da tua vontade, vai ser bênção, eu vou para tal lugar. E às vezes a gente acha que coisas simples na nossa vida a gente não precisa da orientação de Deus. Às vezes a gente não pensa assim, mas isso é bobeira, eu não preciso orar para fazer isso. Não preciso orar e perguntar a Deus se eu posso fazer isso. Pode sim, querido, não só pode, como deve. E é isso aqui que Salomão está falando. Confia ao Senhor as tuas obras. Está pretendendo fazer alguma coisa? Está se recuperando aí desse período de pandemia, um período tão difícil que atingiu a economia do mundo inteiro. Não teve um país que ficou isento, né, dessa pandemia com relação à economia. Todos os países sofreram. Quantos negócios, quantas empresas fecharam, né? Quantos negócios, quantos estabelecimentos não conseguiram se sustentar. Então é natural a pessoa fazer planos, poxa, eu vou mudar de emprego, eu vou fazer um curso, eu vou me especializar, eu vou começar a fazer uma coisa para vender, eu vou vender bolo, vou vender salgadinho. A Michelle estava compartilhando, eu conheço porque eu fiz parte, né? Participei, mas ela estava compartilhando com uma irmã, uma amiga dela, sobre o início, né, do trabalho dela com os bolos, e ela comentando que ela, depois que nós tivemos o Davi, né, ela não queria mais continuar trabalhando fora, ela queria continuar, até que ter alguma ocupação, mas ficar em casa para ter tempo para olhar o Davi. E ela colocou diante de Deus: Senhor, eu quero, né, eu preciso ter uma renda, complementar a renda para ajudar na minha casa e meu marido, mas eu não quero mais, eu não sinto mais no meu coração o desejo de trabalhar fora. E Deus foi inclinando o coração dela, Deus foi direcionando. Michelle sempre, né, aprendeu a cozinhar com a mãe dela e tal, mas Michelle nunca foi de fazer coisas para fora, de vender. Michelle sempre trabalhou em área administrativa, de escritório, de empresa. Alguns irmãos já sabem, né? Michelle, ela era uma gerente administrativa de uma empresa grande, né, na Baixada Fluminense. Só que ela não queria mais. Ela falou: não, eu quero agora ter tempo para o meu filho, quero cuidar do meu filho, não quero mais saber. Era um emprego muito bom, mas que demandava muito tempo dela, né? Exigia muito tempo, dedicação dela.
Ela falou, não, não quero, quero ter tempo para cuidar do meu filho. Então Deus foi mostrando para ela ali, abrindo os olhos dela, ela descobriu essa questão dos bolos, dos doces. Claro que hoje em dia quem vê, né? Ai, que bolo bonito, que bolo gostoso, parabéns. Mas não começou assim. Ela começou fazendo os testes, faz um bolinho ali para a mãe, para o irmão, para a cunhada. Aí eu tinha que fazer o sacrifício de ficar experimentando, né, os bolos, os recheios. Mas o que é que ela foi fazendo? Ela foi se aprimorando, foi se aperfeiçoando, foi estudando, foi se preparando. Mas antes de tudo... Né? Oi? Começou com aqueles bolinhos de pote, né, pequenininho, e foi crescendo, foi vendendo muito. Para quem conhece a Michelle, gente, Michelle, para trabalhar com vendas, não tem nada a ver com ela, não tem nada a ver com o perfil dela. Mas foi a porta que Deus abriu. Por quê? Porque ela orou, ela colocou diante de Deus e Deus foi abençoando. É o que diz aqui o texto: confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Na minha versão diz, e o que você tem planejado se realizará. E o que você... Olha só a versão do pastor. Repete aí, pastora. Lê o versículo todo. Entrega as suas obras ao Senhor. Entrega ao Senhor. As suas obras ao Senhor. E o que você tem planejado se realizará. Pois a Nova Almeida. É a versão Nova Almeida. Né? Ou seja, o que você tem planejado se realizará. Mas qual o segredo? Você confiar ao Senhor. Entregar... Eu sempre lembro daquele hino. Só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares... Não é que você vai pegar tudo na sua casa e botar lá no altar da igreja, não. É uma forma poética de dizer o quê? De você entregar tudo isso na mão de Deus. Deus, ó, tá aqui, meu plano é esse. Eu quero fazer isso, é da tua vontade? Vai ter um momento que Deus vai falar, é da minha vontade, vai que eu vou te abençoar. Vai ter um momento que Deus vai falar, não, não é isso que eu tenho para você, eu tenho outras coisas. Mas quando a gente confia, querido, Deus, ele fica vendo o nosso coração. Ele sabe o nível de confiança que nós temos nele. Uma prova disso é quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta. Vai dizer que só aconteceu comigo. Você está aquele mês apertado, tu faz as contas 5 vezes. Tu faz, tu refaz, tu faz de novo, não tem jeito. É aquela história do lençol curto. Ou tu cobre a cabeça ou tu cobre o pé. Né? O nosso pagamento às vezes fica assim. Caramba, o que eu vou fazer? Tu pega as contas assim, joga pro alto, e tu escolhe uma para pagar. E você fica, meu Deus, como é que eu vou fazer? Só que nós temos um compromisso com Deus dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Aí não vem aquela vozinha no coração? Aí esse mês, se tu não entregar o dízimo, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém tem nada com isso. É compromisso teu com Deus, realmente. Ninguém tem nada com isso. Pastor Ralf não vai bater na sua porta, pastor Antônio ou eu, bater na sua porta, fulano, você entregou seu dízimo? Ninguém vai fazer isso com você. Mas nós sabemos o que nós devemos fazer. Nós sabemos o nosso compromisso com Deus. E quando nós entregamos o nosso dízimo, independente da gente estar no aperto ou não, é uma prova de fé. É uma forma de nós mostrarmos para Deus que nós confiamos no Senhor. Senhor, eu confio em Ti, Tu és o Deus que supra as nossas necessidades. Mesmo eu estou num momento de aperto, mas eu confio. Deus vai suprir a necessidade. E Ele supre, querido. Deus, Ele sempre supra as nossas necessidades. Nada falta. Uma vez um colega meu perguntou, mas Daniel, mas me mostra na Bíblia que é errado eu jogar na loteria. Por que é errado? Por que é pecado? Não é dinheiro de crime, não é dinheiro de coisa errada, é uma coisa que é do governo. Aí eu falei para ele, cara, se tu tem a loteria, tu não precisa de Deus, então. Não é Deus que supra a sua necessidade? Não é Deus que te abençoa? Então tu não precisa de Deus, joga na loteria. Aí ele ficou me olhando assim, ué, mas também não é assim, ué. Se você tem Deus, se você crê e você declara que Deus supre as suas necessidades, que Deus te abençoe, para que você vai jogar na loteria? Aí eu falando para ele, você apostando, jogando na loteria, você está falando para Deus o quê? Deus, o teu cuidado, a tua provisão, para mim, não é suficiente.
Aí ele ficou me olhando assim. Falei, é ou não é? Você tá falando o que para Deus? Deus, você falhou. Ó, eu tô precisando jogar, apostar em um jogo, porque o que eu preciso tu não me deu. E tu tem coragem de falar isso para Deus? Aí ele olhou assim, não, eu não. Eu falei, então, mas tu quer jogar, você joga. Deus não vai deixar de te amar, Deus não vai deixar de ser Deus, porque você está fazendo isso. Querido Leonardo, chegando aí, Deus abençoe. Leonardo está fazendo aniversário hoje, gente. E parabéns. Quantos anos, Léo? 18. 40? 45? Deus te abençoe. Mas então é isso, ele ficou olhando assim para mim, não tinha pensado desse jeito. Eu falei, pois é, mas você é livre para fazer o que você quiser. Você não pode jogar na loteria e dizer que confia em Deus. Ou então orar para tu ser sorteado, né? Que Deus não vai ouvir a tua oração. Aí ele ficou olhando assim, não é verdade, você está certo. Confiar no Senhor, querido. Quando nós confiamos no Senhor, as portas se abrem. Quando nós confiamos no Senhor, o impossível acontece. A pastora Tânia estava comentando comigo de manhã, a gente estava conversando sobre aquele texto de Josué. De Josué orar e Deus parar o sol, parar o tempo, por causa da oração de um homem. Você já parou para pensar nisso? Você está na tua casa orando e Deus parar o tempo para você. Você precisa resolver isso, meu filho? Não pode escurecer? Tá bom, vou parar o sol só para você. O texto diz que o sol parou. Mas hoje em dia a ciência nos mostra que não é o sol que se move. É a terra que se move em torno do sol. Então, ou Deus parou o sol ou Deus parou a terra. De qualquer forma, Deus fez algo grande. Imagina, um Deus que faz isso por você e você ficar, não, mas eu vou jogar na Mega Sena. Sei lá, sorteia 10 milhões, 50 milhões. Na maioria dos casos, querido, já foi comprovado isso. 80% das pessoas que ganham dinheiro com loteria, com Mega Sena, não passa 2, 5 anos, se tornam pobres de novo. Porque dinheiro, você tem que saber administrar. Riqueza é um dom. Não adianta você ter dinheiro. Pessoa que não nasceu para ter dinheiro, ela vai perder tudo. Ainda vai arrumar um monte de problema, um monte de complicação. Não adianta você ter dinheiro e não ter a bênção de Deus. Não adianta você ser rico, ser famoso e não ter a bênção de Deus. Entre um e outro, prefira a bênção de Deus. Prefira você ter a paz em Deus. Amém, Jesus. Continuando aqui, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal, dizendo que nada foge do controle de Deus, que tudo que Deus fez, que tudo que Deus faz, sempre tem um propósito. Nem sempre a gente vai entender, nem sempre a gente pode aceitar, mas tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, todas as pessoas que Deus coloca na nossa vida, tem um propósito. Aquele colega chato, aquele chefe que fica no seu pé, aquele parente que vive dando trabalho para a família, tudo tem um propósito. E geralmente, já falei isso em uma outra mensagem, Deus coloca pessoas muito parecidas conosco para nos confrontar, para a gente saber como é conviver conosco, como é conviver com uma pessoa parecida conosco. Deus fez isso com Jacó. Deus colocou Labão na vida de Jacó. Por quê? Porque Labão era parecidíssimo com ele. Jacó gostava de dar uma enrolação, Labão também. Jacó gostava de dar uma conversinha, de enrolar a pessoa, Labão também. E aquilo que Jacó fez com os outros, aquilo que Jacó fez com seus pais, aquilo que Jacó fez com seu irmão, Labão fez com ele. Suas esposas fizeram com ele. Então Deus sempre permite essa lei da semeadura na nossa vida. Aqui no versículo 7, já estamos terminando. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Quando você está na presença de Deus, querido, quando você está no centro da vontade de Deus, até aquelas pessoas que eram suas inimigas, Deus muda o coração delas, para que elas venham ser bênção na sua vida.
Às vezes as pessoas que mais nos abençoam, sabe quem são? Os nossos inimigos. Lembra da história de Jó? Quando que Deus mudou a sorte de Jó? Jó não estava orando por ele. E Jó tinha todos os motivos para orar por ele. Mas Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos amigos que estavam falando coisas erradas sobre ele. Deus transformou, Deus mudou a sorte, Deus trouxe bênção dobrada na vida de Jó, quando Jó estava orando por pessoas que estavam falando mal dele, dizendo que ele estava em pecado, que ele tinha que se arrepender, que o erro daquilo tudo era culpa dele. E Deus falou: vocês não vão orar não, quem vai orar por vocês é o meu servo Jó, eu vou ouvir a oração dele. E quando Jó estava orando pelos seus vizinhos, seus amigos, Deus transformou a sorte de Jó. Às vezes o segredo da sua vitória, da nossa vitória, está não em orarmos por nós mesmos, mas está em orarmos pelo nosso próximo. Orarmos pelo nosso vizinho. Mas pastor, ele não é crente, mais um motivo para a gente orar por eles. Para eles serem salvos, para eles serem transformados. Quem sabe ele vai ser mais crente do que a gente. Vai ser mais crente do que eu, mais crente que você. Já pensou que benção? Para a gente terminar, aqui no versículo 20, diz: o que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem. E o que confia, de novo a confiança, e o que confia no Senhor, será bem-aventurado. Vou repetir: o que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-sucedido. Quer ser abençoado, querido? Quer ser feliz? Quer ter uma vida próspera? O segredo está aqui, ó. Palavra de Deus. Não tem outro segredo. Não tem outro caminho. Você pode se preparar, pode estudar, pode fazer curso, pode se tornar coach, que hoje em dia é a moda, né? Não tem nada contra. Mas o segredo de toda a prosperidade está aqui. O segredo de toda a bênção está aqui. O segredo de toda a felicidade está aqui. Como eu falei, a gente está vivendo aí um período ainda de pandemia, né? Que pegou todo mundo de surpresa e obrigou muitas pessoas a saírem da mesmice, a saírem da sua zona de conforto. Estava conversando isso hoje com a minha irmã, né, que pessoas que elas se redescobriram. Por quê? Não tinha tempo para estar em casa, não tinha tempo para estar com os filhos, não tinha tempo nem para fazer comida. Aí, poxa, não, agora eu lembrei que eu gosto de cozinhar, eu lembrei que eu gosto de fazer exercício, eu lembrei que eu posso fazer uma coisa diferente. Por quê? Porque ela não tinha tempo para estar em casa. Ela não parava. Já viu aquela pessoa que sai 5 da manhã de casa e chega em casa 11 horas, meia-noite? Não tem tempo. Às vezes mora na casa e nem conhece a própria casa. Por quê? Porque não tem tempo de estar em casa. E essa pandemia forçou, pelo menos a maioria de nós, né, a grande maioria, a ficar em casa. Às vezes a pessoa não passava tanto tempo assim com o marido, com a esposa, com os filhos. Os conflitos aumentaram? Aumentaram. Porque às vezes a pessoa se refugiava no trabalho, né? No trabalho, na faculdade, no curso. Mas agora não, ela tinha que ficar em casa, ela tinha que conviver. Conviver com a esposa, conviver com o marido, conviver com o filho. E ela foi obrigada ao quê? A se reinventar. A relembrar de coisas que ela fazia que ela nunca mais teve tempo. Teve uma pastora que eu escutei ela falando: gente, anos que eu não arrumava meu armário. Anos que eu não arrumava minha gaveta. Vivia saindo, viajando para aqui, para ali, pregando, ministrando, cantando. Eu não arrumava a minha casa, eu não sabia o que era arrumar a minha casa. Nessa pandemia eu me lembrei como é que é arrumar uma casa, botar o lixo para fora. Eu não fazia isso. Então Deus permite, querido, coisas acontecerem, mas foi uma calamidade, pastor, sim, mas Deus ele não perde o controle de nada. Então Deus permitiu nesse período que todo mundo parasse e olhasse para si mesmo. E relembrasse como ela era antes disso tudo.
que a gente fica muito preocupado com as coisas, mas como é que vai ser, como é que vai ser? Mas a gente tem que parar para pensar, como eu posso tirar proveito disso? Como eu posso aproveitar esse tempo que eu estou em casa? Como eu posso aproveitar esse tempo de quarentena? O que eu posso fazer de útil, de proveitoso? Não que você não vai descansar, não que você não vai ter o seu momento de lazer, assistir um filme, eu gosto também, assistir um bom programa de televisão, mas o que você vai produzir de útil? Aí diz aqui, o que atenta prudentemente para a palavra. Olha quanto tempo Deus nos deu para a gente mergulhar, se debruçar na palavra, estudar a palavra. Tem pessoas que passam o dia inteiro, a semana inteira, e não lê a Bíblia, não ora, não busca a presença de Deus. Aí quer ser abençoado. Poxa, às vezes as pessoas perguntam, como você conhece tantas histórias da Bíblia? Como é que você vê? Mas me perguntaram, qual livro que você leu que você fala esses negócios da Bíblia? A Bíblia. Pessoas acham que tem um livrozinho que vai explicando tudo, que o livro que vai te dando tudo mastigado. Não, às vezes até tem. Mas você tem que ler a Bíblia. Ah, mas eu queria pegar assim, as coisas assim para saber mais rápido. Não, não tem atalho, não tem forma mais rápida. Você tem que ler a Bíblia. Quer conhecer as histórias da Bíblia? Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. A pessoa nem estuda, nem lê e nem estuda a Bíblia. Quer ver, a pessoa lê, mas não estuda também. Dá aquela lida rápida, como se lesse jornal. Não. A Bíblia é um livro para você ler, meditar, estudar, ler de novo, volta, lê o mesmo versículo. E nisso Deus vai falando com você. Eu não tinha preparado nada disso. Eu ia falar sobre Asaf, Salmo 73. Mas aí o tempo ficou apertado e eu já estourei o tempo de novo. Desculpa. Atentar para a palavra, querido. Quantos de nós não estamos mais atentando para a palavra? É por isso que existem tantas seitas. É por isso que existem tantas heresias. É por isso que tem muito crente que é enrolado fácil, que é enganado fácil. Por quê? Porque não conhece a palavra. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Ser bem-aventurado é ser bem-sucedido. Uma versão mais antiga, uma tradução, diz marcha para frente. Quer marchar para frente, querido? Quer ser bem-sucedido? Confia no Senhor. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Tenha um compromisso com Deus. Pessoas que podem estar nos assistindo, não sei, ou vai nos assistir mais para frente. Entrega a sua vida a Jesus. Você vê como é triste uma vida sem Deus? Olha como está o mundo aí. Destruição, guerra, fome, pandemia. Lá no Chile, um monte de baderneiro destruindo o país, destruindo igreja, queimando igreja. Outros países com guerra. Europa de novo aí com esse problema da pandemia que está voltando lá. Vamos orar para isso não chegar no Brasil. Isso tudo, querido, são pessoas que se afastam de Deus. Pessoas que não querem ter uma vida com Deus. Porque quando você está com Deus, querido, quando você tem realmente a presença de Deus na sua vida, você pode passar por isso tudo. A vida do crente não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem lutas, não é uma vida sem dificuldade. Quantos homens e mulheres de Deus nos deixaram por conta dessa pandemia? Mas qual é a diferença então, pastor? É a diferença que nós sabemos onde eles estão. Eles estão na eternidade com o nosso Deus. Eles estão num lugar que nós cremos que nós um dia estaremos. Nós não sabemos se será hoje, não sabemos se será amanhã. E você aí que está me escutando, quero falar com você agora. Se acontecer com você, não que eu deseje, não que eu queira, mas se acontecer com você, ou por causa da Covid, por causa da pandemia, ou por causa de qualquer outro problema, se você morrer, onde você vai passar a eternidade? Ah, pastor, eu não gosto de falar nisso, mas é uma coisa que você tem que parar para pensar.
Ah, não sei, não é uma coisa que me preocupa. Não é uma coisa que te preocupa ou não é uma coisa que você quer parar para pensar, porque você sabe que você não está fazendo aquilo que agrada a Deus. Jesus Cristo está voltando. O céu existe, mas o inferno também existe. Deus existe? Existe. Mas o diabo também existe. E existe uma guerra, querido, pela sua vida. Deus quer te levar para o céu, mas o diabo quer te levar para o inferno. E a decisão é sua. A decisão é sua. Você vai escolher, você tem o poder de escolher se você quer morar com Deus no céu ou se você quer ir para o inferno. Porque se você não reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e ter um compromisso com Deus e com a sua palavra, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Você pode ser muito bonzinho, você pode ser muito legal, pode ser uma pessoa super do bem, eu creio que você seja, que você não estaria ouvindo uma live, assistindo em algum lugar essa mensagem. Se você está assistindo isso, é porque você é uma pessoa que quer o bem, que busca as coisas boas. Mas se você não tiver um compromisso com Deus, mesmo você sendo bom, você vai para o inferno. Infelizmente, no inferno tem um monte de gente que era muito boa, que era muito legal, mas não tinha um compromisso com Deus. Ela não confiou, ela não entregou a sua vida para Deus. Pastor, então como é que eu faço? Eu quero resolver isso. Entrega a sua vida a Deus. Reconheça Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Pastor, então vou ter que ser crente? Você tem que ter compromisso com Deus. Você não precisa de um rótulo. Você não precisa ser evangélico, ser crente. Você tem que ter um compromisso com Deus. Você tem que ter um compromisso com a palavra de Deus. E Deus vai mudar a sua vida. Mas, pastor, eu quero, eu entendo que eu preciso, mas eu não tenho força. Vem sem força mesmo. Deus vai te ajudar. Nós vamos te ajudar. Você pode fazer contato com a gente, chama no Messenger, chama no Facebook. Se você estiver assistindo essa palavra e quiser ajuda, nós podemos te ajudar. Mas não perca essa oportunidade de ter um encontro com Deus. Aleluia. Hoje é uma sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020. Deus te preservou até aqui, talvez para ouvir essa palavra. Essa palavra vai ficar na internet, no Facebook, depois a gente vai compartilhar no YouTube. Mas eu preciso falar isso para você. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa ter um encontro com Deus. Pastor, eu já fiz isso tudo e estou desviado. Volta logo, volta agora. Não perde tempo. O diabo ele não está brincando. E ele gosta de pegar assim, pessoa que estava distraída, brincando com Deus, brincando com a palavra, brincando com a verdade, são os que ele mais gosta de ceifar. Abre seu olho. Cuidado. O tempo está passando. O fim está próximo. Ah, é brincadeira, não é brincadeira não. É a coisa mais séria que eu posso falar para você. Jesus está voltando. Vai ter um dia que não vai ter mais tempo. Vai chegar um tempo que não haverá mais tempo. E você precisa resolver. Você precisa decidir. Amém? Nós vamos orar. A pastora Tânia vai estar orando. Vamos estar encerrando esse trabalho. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Amém? Pastora Tânia.